Olá, meus alunos curiosos, meus aprendizes interessadíssimos. Se vocês chegaram aqui, estão a fim de estudar, isso é ótimo. Nós vamos, todo o conteúdo que você está recebendo do Classroom, né, na Escola Paraná, ele se encontra nesse livro aqui, tá? É o livro do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, é o livro padrão, adotado pelo Colégio Olavo Bilac. Já adotamos esse livro uma vez aqui na cidade de Ibiporã, em todas as escolas, ok? Então, nós vamos estudar eletrização, tá? Na retomada de conteúdo. Quem não tem nada de atividade até agora, está com zero, é uma chance de você conseguir colocar em dia, né? Então, esse livro é muito bem ilustrado. Se você não tiver o livro, não tem problema, tá? Porque os exercícios que eu vou passar é tranquilo. Se você prestar atenção aqui, vai ser de boa, ok? Felizmente a editora aqui disponibilizou para o professor o livro online, então eu consigo aqui trabalhar com vocês este conteúdo. Então esse aqui é o nosso livro padrão aqui, olha que fantástico, dá para folhear o livro online, isto é fantástico. Então na página 14 nós temos início aí, certo? Então vamos lá, gente. Página 12, 14. Então, processo de eletrização. Ok? A eletrização, ela começou, a primeira menção, relato sobre eletrização ocorreu ainda na Grécia Antiga, né? Em que os gregos pegavam o âmbar. Então, o âmbar é uma resina. Então, isso aqui, ó, olha que legal. Âmbar báltico, aqui, ó, a resina de pinheiro, ó. O âmbar ele tem propriedades elétricas como se fosse uma resina, um plástico, né? Então, um plástico assim que você atrita. Então, o pessoal atritando, esfregando o âmbar na lã, ele percebia que havia uma força de atração ali, uma atração elétrica, né? Então, daí o nome electron, tá? Que significa eletrizar, ok? Então aqui, olha, há muito tempo os gregos perceberam que um pedaço de âmbar, quando atritado com a pele dos animais, adquiria a propriedade de atrair corpos leves, né? Igual aquela brincadeira de você passar a régua no cabelo e ficar pegando um pedacinho de papel na mesa, né? Então, muito legal isso aí. Gente, me perdoa o lag na câmera aí, porque, na verdade, eu fiz um improviso aqui. Liguei o celular no computador, e também não é grandes coisas. Mas a câmera do notebook é pior ainda. Então, isso aqui não é um estúdio de gravação. Então, pessoal, vamos lá então. Ó, processo de eletrização. Aí tá aí. Muito legalzinho. Eletrização, como é que acontece a eletrização? Então, vamos falar então da eletrização por atrito. O que é a eletrização por atrito? Mas antes de falar da eletrização por atrito, que você já viu também, se você assistiu às aulas que estão sendo enviadas para vocês, então já falam lá sobre a constituição atômica, né? Já viram isso em química, mas vale relembrar aqui em física. Estão vendo aqui o núcleo, né, formado de prótons e nêutrons, e os elétrons circulando aqui, né? Essa imagem aqui é uma imagem de um modelo atômico, né? Mas na verdade a distância entre o elétron e o núcleo é muito grande, né? Se fosse nessa proporção aqui, o elétron estaria a 1 km de distância. Então, é quase comparado a uma órbita solar. Mas esse aqui é o modelo aceito só para representar. Ok? Então, alguns corpos têm a propriedade de ganhar elétrons, outros têm a propriedade de perder. Tá? Então, você tem aqui, ó, a triboelétrica. O que é a triboelétrica? Alguns materiais que são classificados segundo a ordem de reatividade. Alguns perdem, outros ganham elétron. Por exemplo, aqui, ó, o marfim. Se você atritar o marfim com a lã, né, o marfim está na parte de cima aqui. Então, ele tem uma tendência aqui, ó, segundo essa classificação aqui, ó, você não precisa decorar essa tabela. Normalmente, os exercícios dá isso para você. Então, o marfim ficará positivo se você atritar o marfim com a lã, tá certo? E a lã vai adquirir carga negativa.
Por outro lado, se você atritar a lã com o ebonite, o que vai acontecer? A lã já vai ficar positiva e o ebonite fica negativo, tá? Então depende do material que você for fazer isso, tá? Então é só prestar atenção na ordem aqui que está sendo colocado para você, ok? Então esse capítulo aqui é bem rápido, ó. Condutores, isolantes e eletrização. Então vamos lá. O que são condutores, né? Todo mundo sabe, os metais em geral são bons condutores, tá? Isolantes são aqueles que não permitem a passagem de elétrons. Não, a característica muito interessante dos condutores é que eles possuem elétrons livres. Como o metal é um átomo que possui várias camadas eletrônicas, então os elétrons das últimas camadas, eles ficam fracamente, já estão mais distantes do núcleo, então eles têm mais mobilidade, né? Então no fio de cobre você tem os elétrons migrando aí de um átomo para o outro, aí você tem um fluxo de elétrons. Tá? Já nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados, estão ali, né? Então tem um retículo ali denso, né? Então os elétrons não têm mobilidade, tá? Então essa é uma característica principal dos isolantes, né? Então madeira seca, borracha, né? São exemplos aí de corpos isolantes, né? Os condutores são os metais em geral. Tá? Soluções ácidas também aí podem ser bons condutores. Então, nós falamos lá da eletrização por atrito. Uma característica interessante da eletrização por atrito, vocês viram lá que um ganha elétron e outro perde. Então, a característica fundamental nisso é que eles adquirem cargas de sinais contrários. Tá? Então, na eletrização por atrito, uma característica interessante é que adquire cargas de sinais contrários. Ok? Beleza? Vamos então aqui, ó, na indução eletrostática. Então vamos supor o seguinte, uma primeira característica aqui, ó. Você tem um bastão aqui que foi eletrizado. Depois que tem o contato, aí passa a haver a repulsão, tá? Aqui ele fez um corte no vídeo, mas o que acontece de fato ali é o seguinte, na eletrização por atrito, o que acontece ali? Os corpos adquirem carga de sinais contrários, tá? Gente, curte o site da Física Universitária, muitos experimentos interessantes lá, ok? Então, só para exibir um pedacinho aqui, para você entender o que é eletrização por atrito. Então, é só esfregar um corpo no outro aí. Beleza? Vamos voltando ao nosso livro, vamos ver indução eletrostática. Então, o que é indução eletrostática? Você aproxima um corpo eletrizado de um corpo isolado. Está isolado, ele está neutro, né? Está neutro e está isolado aqui com a haste, pode ser uma madeira, né? Um material não condutor. O que acontece aqui quando você aproxima? Apenas os elétrons se movimentam, tá? Os prótons não se movimentam, porque os prótons estão ligados ao núcleo. Então, o que você vai ter se você aproximar um bastão carregado? Os elétrons vão tentar se aproximar na direção do bastão. Carga de sinais contrários se atraem, ok? Você vai ter carga positiva atraindo os elétrons. Então, os elétrons que estavam dispersos pela esfera vão todos na direção ali né? Os elétrons que estavam dispersos ali na esfera, eles vão todos na direção, né, do bastão.